Fala galera, belezinha? Depois de contar melhor sobre a curiosa rivalidade entre Rio Negro e Nacional lá do Amazonas, se você quer saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, seu meio aqui, curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes à meta de 10 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E é rapidinho, né, mano? Acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mas não menos importante, tem a nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo coletivo pra você ver que dá uma financiada daquela patrocinada aqui no canal. Eu vou deixar tudo muito bem explicado no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E hoje a gente vai falar sobre um duelo muito tradicional do Nordeste brasileiro, que também é um dos clássicos de maior rivalidade do estado da Paraíba. Trata-se do histórico clássico Tradição, um dos mais antigos do nosso futebol, entre as equipes do Botafogo e do 13. O grande clássico Tradição, o tema central desse vídeo, reúne nada menos que dois dos três maiores clubes do estado da Paraíba. Onde de um lado temos o Botafogo Futebol Clube, fundado no dia 28 de setembro de 1931, e de outro o 13 Futebol Clube, que veio um pouquinho antes, no dia 7 de setembro de 1925, que começou a ser disputado lá em 1939, como eu já falei, sendo um dos mais antigos do nosso futebol. Só que esse duelo carrega consigo uma peculiaridade. Afinal, ele envolve equipes de diferentes cidades, transbordando as quatro linhas do campo e também o bairrismo impiedoso entre João Pessoa e Campina Grande, justamente as duas maiores cidades do estado. Outro clássico que também envolve dois dos três maiores clubes lá do estado, que eu já falei aqui no canal, se você quiser só clicar aqui em cima pra assistir, é entre 13 e Campinense, que reúne mais rivalidade do que esse aqui, porque os dois clubes são da mesma cidade. Bom, eu não preciso nem falar que logo no início dessa rivalidade já deu o que falar, Não à toa, já no primeiro embate entre as duas equipes lá em 39, uma coisa bem surpreendente aconteceu. Afinal, naquele ano, o 13 foi convidado a participar do Campeonato Paraibano de Futebol, que àquela altura era disputado apenas por equipes da capital paraibana. E como forma de agradecimento, ele meteu logo a maior goleada da história do confronto, metendo um belo de um 8-1 no belo, o Botafogo. Sendo que o grande rival era nada menos que o atual tricampeão estadual. Bom, e a partir daí as coisas entre eles só esquentaram, mas sempre com o 13 levando a melhor quando o confronto era meio que direto com o Botafogo, faturando, por exemplo, as taças de 1940 e 1950, naquelas que foram as primeiras decisões de títulos envolvendo as duas equipes. Só que depois disso o jogo meio que virou e o maior campeão do estado se fez forte, dando troco nas outras 4 edições que eles tiveram pela frente. Mas isso só foi acontecer quase que no fim da década seguinte, e logo em dose dupla nas edições de 1968 e 1969. Aí em 75, quando cada um faturou um turno do torneio, o Campinense acabou acionando a justiça, contestando tais resultados, já que ele teria sofrido uma derrota irregular na competição. Aí então a equipe do Nacional de Patos tinha um jogador irregular e acabou vencendo o Campinense no meio do torneio, impossibilitando o clube de chegar à conquista do título. Com isso, a competição foi paralisada sem a realização de uma partida final. E aí o que a Federação Paraibana de Futebol fez? Deu o título para os dois campeões de turno, o 13 e o Botafogo. Aí depois o Campinense entrou na justiça, ganhou a causa, mas a federação não reconhece essa conquista como do Campinense. Depois disso, o clássico Tradição só foi voltar a uma final quase que no fim dos anos 80, justamente quando o Botafogo estava em evidência, causando certo frisson na Série A do brasileiro, vencendo equipes como Flamengo e Internacional, que haviam sido tricampeões estaduais naquele ano. E aí ele manteve a boa fase nacional no campeonato estadual, batendo 13 nas duas decisões que eles tiveram. Nos anos de 1986 e 1988, tendo como herói Henrique, irmão de Ricardo Rocha, campeão do mundo com o Brasil. Mas quem se deu melhor ao final daquela década foi justamente o 13, que deu o troco e faturou o estadual de 1989, vencendo o Bota por 2-0 e terminando à frente do grande rival na fase final. Aí o Rocha bateu e é gol! Gol do 13! Rocha é o nome da fera! Agora aqui no Medão.
Depois dessa movimentada década de 80, eles ficaram quase que 10 anos sem decidir um título estadual, sendo que nesse meio tempo o 13 foi a finalíssima apenas em uma oportunidade, perdendo na ocasião para o Alto Esporte em 1992, enquanto o Bota chegou em 3, perdendo as duas primeiras, né, para o Santa Cruz em 96 e para o Confiança em 97, mas faturando a taça de 98 sobre o Campinense. Até que na temporada de 1999 o clássico Tradição honrou seu nome e finalmente voltou à finalíssima do Paraibano, com as duas equipes liderando as fases classificatórias e chegando à decisão com moral. Tanto é que cada um venceu uma partida, mas no terceiro e decisivo duelo, o Belo levou a melhor e ficou com a taça. E o Pita botou na frente e foi para a última linha, botou, voltando o Silmário. Sendo que os dois repetiram a dose na temporada seguinte, mas agora com um desfecho completamente diferente, com o Galo sendo campeão após 2 empates. Ofereceu perigo ao gol do Botinha e aos 24 minutos fez este golaço. Depois do cruzamento, Rincon toca para ele, que dá de voleio dentro da pequena área, abrindo o placar. 1-0 13. E em 2001, adivinha? Não, dessa vez eles não decidiram a competição, mas lutaram por uma vaga na grande final, com o 13 levando a melhor mais uma vez, vencendo fora de casa por 2-0 e goleando diante de sua torcida agora por 4. Feita para Cal, ele ganha do zagueiro, chuta cruzado, o goleiro defende, o zagueiro rebate na volta, Brenner, nas redes novamente. Festa alvinegra no Amigão, o 13 cada vez mais próximo da final. Só um pequeno parênteses aqui, né, para uma curiosidade: entre 96 e 2003, o Botafogo se fez presente em todas as decisões estaduais, perdendo 5 e ganhando 3. Aí na sequência, a Bota e 13 continuaram em evidência no campeonato estadual, chegando corriqueiramente, né, uma vez ou outra à grande final, até que o Galo foi lá e emendou 4 taças num período de 7 temporadas, sendo 2 sobre o Belo. A primeira em 2006, com o 13 vencendo a grande final por 2-1. Lança na área, Senegal desvia de cabeça e Márcio Cardoso enche o pé. Uma pintura de gol. Esse aí vale a pena ver de novo. A torcida do 13 canta de felicidade. O zagueiro da Silva do Botafogo ainda é expulso no finalzinho. E o clássico termina 13-2, Botafogo 1. E a segunda em 2010, mas sobre esse duelo aí eu vou falar melhor daqui a pouco. Depois, em 2011, veio mais uma conquista do 13, né, agora sobre o Campinense, mas o que aconteceu na semifinal daquele ano foi algo surreal. Afinal, por ter melhor campanha, o 13 encarou o Botafogo na semifinal com vantagem do empate, ou de jogar por 2 resultados iguais, mas logo de cara acabou tomando nada menos que 4-0. É livre para fazer o segundo, 2-0. E festa nas arquibancadas do Almeidão. No segundo tempo, o Botafogo volta pressionando a defesa do Galo. O 13 até que teve boas oportunidades, mas o ataque parou. Foi nas belas defesas de Genivaldo. Quem não teve muita sorte foi o goleiro do 13. Nesse lance, Binho cruzou e Marcelo Galvão aceitou esse frangaço. 3-0 Belo. E Binho recebeu de Cristiano Tiririca para fechar a goleada. Final, Botafogo 4, mais perto do título da segunda fase. Ou seja, ferrou, né? Então, só que na volta diante de seu torcedor, o 13 reverteu o placar, devolvendo os mesmos 4-0 e até queria mais, se não fosse a confusão generalizada que se instaurou depois do 4º gol. Aproveita para marcar. Com a zaga do Bota parada, Vavá aparece para de cabeça fazer o 4º. Só que aí ele atravessa o campo e vai parar na torcida do Bota, fazendo gestos como se estivesse metralhando os torcedores e atingido com a voadora do treinador Maurício Cabedelo. Daí começa um festival de agressões, são chutes, voadoras. A polícia tenta parar a confusão com spray de pimenta. O jogo é paralisado. Aí na sequência, né, por conta das expulsões dos jogadores do Botafogo, o árbitro encerrou o duelo e o 13 foi para a decisão, onde ele acabou sendo campeão. Curiosamente, logo depois dessa conquista de 2011, os torcedores do 13 foram meio que obrigados a aguentar, mano, o domínio dos 2 grandes rivais do estadual. O Campinense, né, que eles possuem mais rivalidade por serem da mesma cidade, como eu já falei, já foi tema aqui de vídeo e tudo mais, e o próprio Botafogo. Só pra vocês terem uma noção, os dois ficam se alternando no posto de campeão desde 2012, mano,
com 4 títulos pro Belo e 3 pro Campinense, com o Bota levando a melhor sobre o 13 nesses últimos anos em 2 oportunidades. A primeira em 2013, onde depois de perder fora de casa por 1-0, o Belo reverteu o placar, goleou por 3 e garantiu a taça estadual. Só lembrando que essa temporada de 2013 foi, mano, sensacional na história do clube, já que ao final dela o time conquistou o primeiro título nacional da história da Paraíba, o da Série D do Campeonato Brasileiro, sendo a segunda vez, né, que o Bota levou a melhor sobre o 13 em 2017, na última vez até então que eles decidiram o campeonato estadual. Mas sobre isso a gente também vai falar melhor daqui a pouco. Bom, vale lembrar que na temporada passada, em 2018, quase que eu falei a atual temporada, eles brigaram por uma vaga na grande final, com o Bota novamente levando a melhor. E agora vencendo as 2 partidas, em casa por 2-1 e fora por 1-0, avançando a decisão, onde acabaria conquistando a taça sobre o Campinense. E foi do Lula, o zagueirão! No cruzamento perfeito do Mazinho, desviou no primeiro pau, um toque sutil de cabeça, tá aí no replay. Nem deu pro Saulo. Lula, número 14, abre o placar pro Belo em plena Campina Grande. Bom, então só pra recapitular, eles já decidiram o campeonato estadual em 12 oportunidades. Isso tudo aí levando em consideração final de campeonato, quadrangular final, né, pontos corridos ou decisão direta de turno e tudo mais. Onde enquanto o Botafogo levou a melhor em 7 oportunidades, deu 13 em 5. Sendo que de um lado o Galo é o maior campeão estadual dos anos 2000 pra cá, e de outro o Bota é o maior no geral. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E para começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é do Bota, que domina tanto no âmbito estadual quanto no nacional, vencendo por 29-15 no Campeonato Paraibano e 15-5 no torneio início. Enquanto o 13, por sua vez, leva melhor na Copa da Paraíba por 3-1 e no Grupo Nordeste da Taça Brasil por 1-0. Mas depois disso, volta a só dar o Belo, com 2-1 no torneio Paraíba Rio Grande do Norte, 1-1 no torneio Paraíba Pernambuco e, é claro, 1-0 no Campeonato Brasileiro da Série D. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor e passa a ser do Galo. No total são 399 jogos, com 129 vitórias do Botafogo, 159 vitórias do 13, além de 111 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, né? E para hoje eu decidi pegar as 2 decisões mais recentes entre eles, 2010 e 2017, que eu não falei ao longo do vídeo e vou falar melhor agora e tal, pra gente, né, aquecer ainda mais essa rivalidade. Então sem enrolar mais, vamos a eles. Como eu falei há pouco, em 2010 o 13 chegou à sua 3ª decisão seguida do Campeonato Paraibano. Mas como ele já havia sido derrotado pelo Campinense em 2008 e pelo Souza na temporada seguinte, imagina como é que tava a cabeça do torcedor, ainda mais que naquele ano, mano, a final era contra o Botafogo. Mas depois de liderar as 2 primeiras fases classificatórias da competição, a confiança ficou em alta e o título veio no quadrangular final, onde os 2 grandes rivais se encontraram em 2 oportunidades, com o 13 vencendo o primeiro jogo por 1-0 e empatando a volta em 2-2, com direito a gol aos 44 minutos do segundo tempo. Até que aos 44, Miltinho acerta o pé. Empate do Galo. E outra vez a torcida comemorando. Bom, o troco do Botafogo não tardou e como vocês puderam ver no vídeo, né, ele veio logo em 2013. Mas o que eu vou falar agora aconteceu mesmo 4 anos depois, no 3º encontro entre eles nessa década, que serviu meio que como tira-teima, né, já que tava 1-1 em decisões. E quando a bola rolou, o equilíbrio imperou, com Sapé abrindo o placar fora de casa pro Belo. Giancarlo deixando tudo igual no fim do primeiro tempo. Recebeu, chutou cruzado, olha a sobra de bola, pitou, empate! Gol! Fernandinho voltando a deixar o Bota em vantagem. Bola pro Fernandinho, ele o Ferreira, Fernandinho! Gol! Giancarlo voltando a empatar o jogo 5 minutos depois. Olha o toque! Gol!
Rafael Oliveira dando números finais ao duelo. Lançamento pro Rafael Oliveira! Gol! É do Matador, é do Botafogo! Depois, na volta que foi disputada na casa do Botafogo, o simples empate por 1 a 1 garantiu o título ao Bota. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um vídeo bem bacana aí de fazer, mais uma grande rivalidade do Nordeste do nosso país. Mano, o Norte e Nordeste ali, velho, as rivalidades são bem da hora também, esses times que não estão tão em evidência assim na mídia e tal. Se você tiver mais sugestão de clássico também, deixa aqui nos comentários que eu leio todos. Só lembrando que, como é de praxe aqui no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, que a gente já tem mais de 100, vocês puderam ver aí no título. Você pode passar o dia assistindo aí, marca seus amigos, suas amigas, mostra pra todo mundo, tamo junto. Semana tá cheia de vídeo também. É nóis e se inscreve no canal.